Fala, camarada, você! Olha nós de novo aí. Olha o meu fiel escudeirinho. Mais uma vez. Mais uma vez, Marco, a gente falar de emo, das nossas raízes, Marcos. Essa quarentena tá mexendo com a gente, é isso. Cara, não podia deixar passar em branco o 8º disco de inéditas do The Used Heartwork. Pelo amor de Deus, vamos falar sobre esse disco, porque eu tive momentos, ai meu Deus, muito felizes ao ouvi-lo. Sem mais delongas, vamos para o programinha. Foi. Marcos Robertito. Marcos, por que eu falei que era das nossas raízes? Eu não sei se você lembra, quando a gente se conheceu, lá em 2007... O emo ainda era uma coisa ainda, Marcos. Ainda tava ali, no auge ali do Fall Out Boy, My Chemical Romance e outras bandas surgindo, assim. E a gente, eu lembro das bandas malucas que inventava, assim, e aí você... Eu acho que em 2007 eu ainda tocava em banda de emo. Então, isso que eu ia falar, porque eu lembro uma banda que você fez, com, acho que o Kaká, com o Jorge Amar, que essa vocês época tocavam I Do Love You, do My Chemical Romance. My Chemical Romance. Tocava mais... Cássio, tocava mais Gemuseira lá, que eu não lembro o que era, mas tocava. Cara, o The Used é uma das grandes bandas do período. Por mais que não foi uma banda que eu lembro de ouvir na época, assim. Como muitas bandas que só depois, quando eu comecei, principalmente nessa época, o revival do emo aqui, desse mais com indie, misturado com uma coisa post-rock ali e tal, que eu comecei a redescobrir clássicos e bandas clássicas de emo. E o The Used tá ali. Eles chegam no 8º disco, que é muito disco pra uma banda. Eu não sei se eles tiveram hiatos, mas eles já tiveram trocas de membros dos primórdios. Pela quantidade de álbuns, como eu não conheço tanto a banda assim, eu acho que eles conseguiram ser bem contínuos, assim. E se teve hiato, deve ter sido 2 anos só no máximo, acredito eu. Cara, é muito, muito difícil, eu acho, uma banda sobreviver a um hype, que foi o emo, uma constância. Ele mantém, mas só que não tá mais nos holofotes. Pra se manter, a banda ou era muito aclamada e meio que... como eu acho que é a sensação acho que do Used. É uma banda com um nicho muito forte de fãs, mas que eles mesmo que tentando se reinventar ao longo dos anos, porque eles tentaram modernizar o som, tentaram fazer outras coisas que a gente vai ver até nesse trabalho, mas eu acho que eles foram a banda que conseguiram se manter fazendo som, conseguiram ter um séquito de fãs, mas eles não ficaram no primeiro escalão, se reinventando completamente, como, por exemplo, Fall Out Boy e o Panic! At the Disco tiveram que refazer, virar totalmente pro pop. Por exemplo, esse seria, teoricamente, um ano super emo, assim. Porque tinha ter turnê de retorno do My Chemical Romance, o Bright Eyes, que também era uma banda que eu só muito tempo depois eu fui conhecer, do Condor Best, tava voltando agora pra turnê de reunião também. A gente ia ter a turnê do Weezer, com o Fall Out Boy e o Green Day, mas o Green Day não fosse uma coisa emo, mas foi... O American Idiot foi um precursor daquele emo do final dos anos 2000. E o Weezer é uma das primeiras bandas a realmente fazer o emo como a gente talvez já conheça hoje em dia, lá com o Pink, com o Blue Album, porque as bandas que não foram totalmente pro pop, elas terminaram, elas entraram em hiato, sacou? 7, 8 anos, que seja, mas entraram, foram fazer outras coisas. Essa que era a vantagem, né, de você não estar 100% nos holofotes, porque te permite uma certa margem para fazer essas coisas sem levar muita pancada. Vai tentando uma coisa aqui, outra coisa ali, quando você vê se está sobrevivendo. E aí, se chega, sei lá, em 2020, lançando um CD que nem esse. Aí você entrou na parada, que eu concordo que dá para ir já caminhando para esse trabalho. A sensação que eu tenho com ele, eu queria ter essa sensação no último disco do Fall Out Boy, por exemplo. Que eu gostaria de ver bem a transição entre o sentimento que eu tinha, o tipo de sonoridade que era feita lá em 2000 e pouco, tipo, sei lá, nos primeiros discos do próprio The Used, que eles usam muito como influência nesse trabalho. O auto-intitulado de 2002 e o In Love and Death de 2004, que é com o som modernizado. Porque eu acho que ele é um disco que ele não é só transitar por sonoridade. Eu acho que ele cria uma áurea grandiosa em muitos sentidos nesse disco, e ele parece um disco, até pelo que você vê um tato, eu acho que de amplas referências do vocalista e líder da banda, o Bert McCracken.
que é as referências literárias dele, que ele sempre teve muita referência literária. Aqui você vê o cara falando, na primeira música, John Milton, para Paradise Lost. Você tem o cara falando de David Foster Wallace, que é um dos maiores escritores norte-americanos da história, falando de George Orwell, 1984. Você tem ele falando na música The Lottery, de uma pequena cidade fictícia, que a cidade ela tem a tradição anual de selecionar um residente aleatoriamente para poder ele ser apedrejado até a morte. Caraca, muita referência. Porque Sim. esse tema, se eu falasse que é de uma coisa de 2020, você acha estranho um conto desse? Não, exatamente. É exatamente isso, esse diálogo entre a atualização de literaturas clássicas para questões do presente e num espelhamento com o som, que eu acho que é genial. Porque é isso, né? É o som que a gente viu lá no começo dos anos 2000 sendo, entre aspas, assim, modernizado, atualizado para 2020. Ele é modernizado de uma forma que ela não fica como algumas bandas que parece que eles estão forçando a barra demais. E eles estão simplesmente criando sons para que eles fiquem acessíveis, para que eles fiquem modernos, mas que eles não estão entendendo o que eles estão fazendo. Ao mesmo tempo, a parada, ela parece que ela é diluída. Assim, é legalzinha a música, mas eu não sei quanto tempo que essa música vai continuar comigo. E esse disco, em poucas audições, as músicas ficam aqui na minha cabeça. Isso é uma coisa muito do pop punk, muito do emo. Mas, ao mesmo tempo, o jeito que eles constroem as músicas aqui, eu acho tão bem elaborado em vários momentos, seja em momentos mais radicais, intensos, rasgados, que eles fazem isso com momentos puramente assim, Maroon 5 no seu melhor, não no pior que o Maroon 5 faz. Tem um monte de grooveado, umas paradas meio funkeadazinha. A Cathedral Bell parece esses R&B moderninho, quase um The Weeknd ali, em uns momentos que eu falo assim, caraca, mano. I Hate This Song, pra mim, ela sintetiza isso, porque ela tem essa levada, mistura várias coisinhas ali no detalhezinho, mas ela vai lá e meio que é engraçado porque não é no palco principal, por assim dizer, mas no backstage da música entra um riff, meu irmão, aquele riff pesado. Isso, cara. Ele é grooveado, mas ele é rasgado. E ele entra junto com uma parada que é muito interessante, que é quando ele tá cantando o Oh, I Hate This Song, você vê no fundo, tipo, uns gritos, que eles são muito lacerantes, os gritos, e eles parecem tipo uns vultos, que os gritos falam... E ele... Oh, I hate... O jeito que ele vai cantando, os tambores... Os efeitos, todos eles têm uma coisa de ir surgindo assim, rápido e sumir, sabe? Cara, eu gostei, acho que muito desse disco também, porque ele lembra, em vários momentos, o My Chemical Romance. A primeira música eu já tenho a sensação bem dessa ideia do que o My Chemical Romance me passava, uma estrutura sonora. O jeito das batidas de bateria, a pegada da guitarra, assim, rápido, ao mesmo tempo que você vai ter uma parada, principalmente na parte do refrão, pop punk com emo de estádio, que era feito no auge do emo. My Chemical Romance fez bem no Three Cheers, que fez bem no Black Parade. E o My Chemical Romance também tinha uma coisa não só muito intrincada, liricamente falando, assim, as concepções de mundo, sabe? Você tava vendo uma coisa, você tava ouvindo e tendo uma sensação cinética, visual, que você parecia que você tava naquelas coisas meio Tim Burton, umas coisas meio, sabe, fantabulosas, assim, meio... gótica pra caralho, dark. Não é teatral, mas é uma parada meio... Mas tem Broadway, teatralidade. Tá ligado? Você tá falando esse bagulho de, quando você quis dizer teatral, eu acho que é a música que você achou mais foda do disco. A 1984, Infinity Jest. Essa música... Cara, olha só. Olha o que a gente tem nessa música. Why Prevail, eu quero ter feito review, cara, eu nunca fiz. Um disco espetacular, que é o Trauma, do ano passado. Tem uma música, especialmente desse disco, que eu acho foda, que é a segunda música, que é a Paranoid. E quando ele fala nessa música aqui, né, em 1964, ele fala... Ignorance is bliss. Esse jeito, a quebra, o sussurro que ele faz, e as coisas parecem que são consumidas, elas são sugadas, sacou? E aí eles ficam fazendo uns... uns sonzinhos assim no fundo. E aí, nessa Todos música, tem a sensação de vaudeville, que bem o Panic! At the Disco fazia no começo da carreira. São sons de tudo que você pode imaginar. Parece vidro, como se estivesse batendo numa garrafinha de vidro. É som de metal, como se algo de metal estivesse sendo, né, martelado. Pim, sabe qual é? São vários sonzinhos diferentes. É muito interessante, muito maneiro. E essa música faz um bagulho foda, que talvez seja o mais...
que até o que você falou de fazer muita coisa assim, cara, quando a música chega em 2 minutos, a música ela vira um glam rock setentista, cara. Tipo Aerosmith na fase anos 2000 ali com Jaded, com uns bagulho tipo, sei lá, Elton John, cara. Muito foda. E aí a música ela fica nisso, no pianinho, balada de piano, assim, um jeito de construir, e tem aquela coisa meio clássica do rock, assim, eu fiquei, caralho, que bagulho foda. Cara, as transições, e muito eu acho que é por causa do Burt, que é o vocalista, ele é muito habilidoso, a voz dele, cara, como a voz dele flutua por gêneros, seja do pop mais radiofônico, assim, até a parada mais gritada, rasgada. O vocal dele lembra bastante o vocal do Fall Out Boy. Em matéria de tem coisa que ele faz que é parecidíssimo. A Blood Knows. Tem inclusive um momento no final da música, não sei se lembra disso, que ele faz o jeito de cantar assim que o Patrick Stump tem. E é uma música que ela lembra por causa dos, sei lá, os violinos. Ela me lembra muito Thanks for the Memories, cara. É o Fall Out Boy com aquela parada pop que é cativante pra caralho, mas ainda com toda aquela intensidade, coisa dos riffs legais, assim, elaborados, a construção de música muito única, que eles conseguiam fazer com a cara... O som da bateria marcando, às vezes quando precisa marcar um bagulho mais marcial. No começo do disco, você tem a terceira música, que é logo a primeira quebra, que é a Big Wanna Be, e aí os caras, eles fazendo uma sonoridade... super estádio, super festival pra caralho, meio Imagine Dragons. Mas, Mac, as músicas pesadas desse disco também, elas são uma parada que são muito maneiras. A gente já citou alguns pontos aqui de algumas delas, mas na segunda música, a Blow Me, como eu acho essa música foda. Ela é uma música bem correria, né? Aí, ao mesmo tempo, quando chega no refrão, ela tem um refrão pula-pula, sabe? É um refrão que vai mobilizar quem tá assistindo. Mas ainda assim é uma música que ela tem uma fúria nela. Inclusive, o trecho final da música tem uma parada de breakdown ali, que é surtado, que é macabro, que é meio quebrado, que faz muito sentido com uma parceria também que o cara que é o vocalista que convidado dessa faixa já fez, que é o Jason Alan Butler, que é o vocalista do Fever 333. E parece muito aquela música que é o Scary Mask que eles fizeram com a Pop, o final dessa música. A The Lottery e a Darkness Bleeds, o breakdown que tem nessa música com o Caleb Shomo, mano, é um bagulho de foder a cabeça esse breakdown, cara. E é muito legal porque é uma música que ela tem um ritmo super dançadinho até chegar nesse momento pesado, o jeito que ela é tocado, assim, ele parece uma versão de uma coisa meio latina, assim, parece umas coisas que o Dancing Gave Dance fez no disco recente deles, que é excelente também. Nossa senhora, que discão. E a Darkness Bleed, mais inclusive que a Blow Me, que eu já tinha muito essa impressão. Cara, se tivesse em algum disco, num próximo disco do Fever 333 ou nesse... o Strange Numbers, que foi o primeiro disco deles, eu não acharia nada estranho, assim. Pra mim, a mesma ideia de você juntar muito bem, inclusive, eletrônico com um emo punk ali e umas paradas meio quase rap, na forma de fazer uma música muito incendiária, e os vocais, que eles são colocados muito rápido, depois modifica a ideia disso. Os vocais meio de criança que você tem em certo momento, que elas estão cantando as paradas, que parece Be Aggressive do Faith No More, e depois a música passa uma coisa meio R&B, piano, meio gospel. É a segunda quebra, tonalidade de uma música para outra, diferente de 1964, mas é muito parecido nessas ideias, e que deixa a música com um tom de que parece que a mensagem que eles estão falando ali é muito grande, é muito importante. Pô, cara, eu gosto muito desse disco, de como que a guitarra, ela não é necessariamente um personagem principal, central, como ela aparece como uma espécie de som de background para outras construções que vêm, de outros efeitos e tal. Bem acho. Mais protagonista que a guitarra é a bateria desse disco como um todo. As levadas, as afinações, né, os timbres diferentes de bateria que são usados são muito maneiros, porque hora você vai ter uma sensação de uma parada, como eu disse, mais dentro de um porão, ora você vai ter uma parada mais seco, mais como se fosse ao ar livre, sabe? Você trabalhar essas diferentes sonoridades de bateria. E, cara, o vocal, pra mim, é a cereja do bolo. Imprescindível, a forma, né? como que o vocal faz diversas coisas diferentes, mas também como arrisca usar efeitos, sabe? Muito maneiros. Tem fuzz no vocal, tem eco no vocal, tem delay no vocal, tem vocal com
com distorção. Parece que é uma parada que, se o emo fosse de hoje em dia, esse disco ia ser um puta disco, assim. Se o emo fosse o som, esse disco ia ser um puta fenômeno. As pessoas iam ouvir pra caralho. A banda ia ser aquela banda de... Mano, vamos botar eles pra ser headliner das paradas. Assim, nossa, eu achei cativante demais esse trabalho. Eu vou dar nota 4. Eu vou dar nota 4 também. Mesmo não sendo a minha praia, não é um tipo de som que eu costumo escutar, mas assim, não tem como não reconhecer que a capacidade de engajamento desse disco com relação a mim acho que foi muito maior, assim. A experimentação, pela atualização do som, que eu acho inacreditável. Tem refrões incríveis, maneiríssimos, tipo esse da música com o Mark Hoppus. Então, cambada, foi isso. Esse foi outro reviewzinho. The Used Heartwork. Você gostou, você não gostou? Comenta aqui embaixo, como sempre, né? Dá suas opiniões. Outras coisas que você gostaria que a gente falasse, outros discos de rock, de metal, de pop punk, sei lá, o que lançou? Lançou muita coisa esse ano, a gente vai fazer muita coisa esse ano ainda. E não se esquece também de curtir e se inscrever no canal, tá bom? Então foi isso. Esse foi outro videozinho, aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau. Foi.